Muito bem, pessoal. Hoje é o lançamento, o tão esperado e agora foi revelado do Shimano Dura-Ace e também do Ultegra, dois componentes de hold da Shimano. Vamos lá para os principais pontos. Primeiro de tudo, vamos falar que esse é o lançamento do conjunto DI2 e agora sem fio, é o conjunto wireless da Shimano. Vamos ver as primeiras observações que eles mandaram aqui para a gente. Temos o seguinte: projetado para aqueles que não fazem concessões, a série Premium R9200 ou 9200 da Shimano, que é o conjunto Dura-Ace, ele avança para uma versão de 12 velocidades DI2, com setups de freio a disco ou de aro, alavancas wireless. Então só aí já, freio de aro vai acabar, ainda não acabou, está no lançamento do top de linha. Alavancas wireless, câmbios de operação mais rápida, e eles explicam por quê, é interessante a explicação. Coroas maiores com combinação 54 e 40 dentes. Então, um pouco maior do que a 53, 39, que é a relação standard mais conhecida. E a explicação também é muito boa porque que eles fizeram isso. Porque agora o cassete de 11,34 dentes, que é um cassete gigante. Vamos fazer as contas disso aqui. A série inclui também um novo medidor de potência, tecnologia de freio Servo Wave e um novo line-up de rodas tubeless e tubulares. O que eu mais quero focar aqui com vocês é essa alteração da relação do tamanho do pé de vela, que é agora com 54, com opção, né, de 54 dentes o coroão e 40 dentes a coroinha, que é muito grande para uma coroinha, porque o cassete é 11,34. E se a gente pensar a evolução desse cassete, faria muito sentido ele ter 10 dentes, igual o SRAM já tem, e eles não fizeram essa evolução. E um motivo legal de não fazer essa evolução é porque você pode continuar usando em rodas mais simples, não vai ter que trocar cubo, fazer adaptador de cubo, coisa um pouco problemática, mas vamos botar no papel esses pontos das relações. Então vamos abrir essa apresentação aqui que eles fizeram. Sistema de freio, interface, relação, a plataforma DI2 e as rodas. Tá, eles prometem trocas mais rápidas na plataforma DI2 com relação à interface, ergonomia, customização e o cockpit mais limpo. Cockpit mais limpo garantidamente, porque não tem fio. Ok, na relação, transmissão otimizada, velocidade de trocas e trocas mais precisas e silenciosas. Isso, bom, se falando de velocidade de troca e troca precisa e silenciosa, a grande concorrente da Shimano é bem elogiada nesses quesitos, né? Sistema de freios, tá legal, nós vamos ver o que é que eles falam sobre esses sistemas aí. Então tá, o que eles falam da relação que vai ter uma comunicação mais rápida e um tempo de troca de marcha mais rápida, tá aí principalmente nesse quadro que a Shimano apresentou hoje, falando que tem uma redução de 58% na velocidade da troca. Então, ali perto dos 0,2 segundos, foi para abaixo de 0,1 segundo a troca de marcha. E o câmbio dianteiro é um pouco mais lento, mas está aí também o tempo dele. Antes era um pouco acima de 0,3, em comparação com o modelo anterior, né, que é esse aí, R9150. Agora o 9250, que é a nomenclatura do novo câmbio, ele reduziu 45%. Tá aí um esquema de como que a bicicleta vai ser montada. Então veja só, a bateria tá ali no City Tube, tá? Conectando cabos até o câmbio dianteiro e até o câmbio traseiro. Isso tudo é interno na bicicleta. Óbvio, esses cabos são necessários, é impossível fazer isso sem cabo, porque nós estamos falando de comunicação de bateria. Só que aí um ponto interessante, deixa eu ver se já falam aqui no próximo slide. Um ponto interessante é que a comunicação wireless é dos STIs lá na frente para o câmbio traseiro. E do câmbio traseiro vai ser comunicado com o câmbio dianteiro.
A carga da bateria não vai se dar mais ali por um buraco no quadro ou alguma coisa assim. Ela vai acontecer lá no câmbio traseiro da bicicleta. Então, existe uma promessa também de ser 4 vezes mais rápida a velocidade do processamento do sistema DI2 com menos interferências. Sempre me perguntei com que frequência já aconteceram interferências nesses projetos. Então, aqui falando sobre a duração da bateria e o consumo delas, muito legal, porque você não precisa carregar o STI. O STI, ele se carrega com uma bateria dessas de relógio simples. Gentileza não comprar bateria falsificada, porque isso faz uma diferença gigantesca. Então, comprando uma bateriazinha original ali, ele dura entre 1 ano e meio e 2. E os câmbios dianteiro e traseiro, aproximadamente 1.000 km por carga. As referências para esses cálculos são você pedalando aproximadamente dentro desses 1.000 km, né? As condições de pedal que eles consideraram foram 45 km por dia, 2 horas por dia. O câmbio dianteiro sendo acionado 54 vezes por dia e o câmbio traseiro 370 vezes por dia. Então, considerando uma temperatura de 25 graus. Então, nessas condições, o câmbio dura 1.000 km. É claro que, ainda assim, isso deve ser um pouco variável. Duração de bateria nunca é tão matemático assim. Compatível também com cabo elétrico. Então, se você quiser, pode não utilizar a comunicação Wi-Fi dos STIs e ligar um cabo. Isso é recomendado, por exemplo, para e-bike, que já tem cabo subindo e descendo toda hora. E se você precisar de uma duração maior, então isso vai te dar aproximadamente 50% mais duração da bateria se comparado com a opção wireless. Então faz sentido mesmo eles deixarem essa porta para continuar usando o cabo se alguém quiser, né? Sobre o câmbio traseiro, vamos ver o que eles têm para falar aqui. Tá aí a foto do carregador do câmbio. É um carregador novo, então não casa com o carregador antigo. A carga vai acontecer ali por trás, no câmbio traseiro. Então não precisa nem mexer na bateria lá. Isso é um alívio para as montadoras de bike. Já deve estar projetando essas bikes, essas roads, tops de linha que vão vir com esse grupo, sem precisar ficar furando o quadro, pensando onde que carrega, ou então carregar lá na frente pelo guidão da bicicleta, que é um saco, tem que passar uma cabaiada para lá. Isso resolve bem a vida dos engenheiros e dos atletas. Shimano Shadow RD. Ele explicou pouco sobre esse Shadow aqui, mas explica que é o câmbio mais rápido de todos os tempos. Não sei se é da linha da Shimano. 58% mais rápido, como a gente viu na tabela lá. Design mais compacto, parece ser verdade, ele parece ser bem compacto, mas ele não é mais leve. Tem uma tabela dos pesos aí que eu vou mostrar elas. Que eu vou mostrar a comparação dos pesos anteriores com os de agora, de todas as peças, incluindo até os cabos. Carregador e botão de funções, indicador de bateria no câmbio traseiro, pareamento, modo ajuste, manual, beleza. Tamanho máximo de cassete, 34 dentes. Muito bom, dá para usar para andar de gravel se quiser. Bateria interna DI2, compatível com a nova geração de fios mais finos dos grupos eletrônicos de 12 velocidades. 3 portas, mesma fixação da atual, show. Vamos passar para os STIs, muito bom. Eles explicam aqui sobre... Bom, tá aí, nova interface, ergonomia refinada, cockpit limpo. Óbvio que o cockpit é mais limpo porque não tem cabos. E aí, isso aqui é uma comparação da nova ergonomia dele, né? Então você vê como que era o desenho anterior e como que é o desenho atual. Naturalmente, ele ficou mais protuberante. Tá mais alto porque você tem que caber um sistema wireless ali dentro. Tem que ter um espaço para bateria e tal. Isso é uma crítica assim, que eu já vi o pessoal fazer com relação aos STIs. Depois que surgiu o grupo eletrônico, o wireless e tal, eles ficaram um pouco mais protuberantes. E aí a partir daí vem uma justificativa que é mais espaço para a mão, pegada melhor, espaço para você botar 3 dedos em cima ao invés de só 1 ou 2, como mostram nessa foto aqui. Então, você vê ali, nessa imagem ali do canto direito, mostra que você tem um pouco mais de espaço para acionar a alavanca de marcha. Então, ali onde está escrito acesso melhorado através do drop, ficou um pouco melhor para acionar.
Sobre a manete de freio, cockpit mais limpo, conexão wireless, ergonomia ultra avançada, desenvolvida, tá. Tá, então vamos passar aqui para essa parte do botão remoto. O que que é esse botão remoto? É uma presilha que te dá, é o que chamam de botão de sprint. Você pode ou usar um guidão integrado que tem já a furação ali, ou então você coloca essa presilha com um lacre, aquele lacre plástico, enforca-gato, tie-wrap, sei lá como é que chama. Você coloca aquilo em qualquer parte do guidão para você conseguir passar a marcha enquanto está em um sprint, que você precisa de mão cheia, fechada. Então isso, porra, acho que foi o Caleb Ewan que fez uma propaganda legal dessa funcionalidade, porque enquanto você está sprintando e precisa passar uma marcha naqueles 10, 15 segundos de sprint, você não quer esticar o dedo lá no STI e passar a marcha. Isso é uma perda de energia. Então, ter esse botão remoto é bacana. E aí ele está só mostrando que existe essa opção. Nada deve ter mudado muita coisa, não. Existe a customização YouTube, que aí, ali você sincroniza a marcha, conecta no seu celular, deve dar para você ver qual foi a marcha que você mais usou. É um aplicativo interessante. Sobre o pé de vela, tá, então isso aqui é legal. Então aí as combinações que você pode fazer de marcha. 50, 34 dentes, que é uma relação compacta. A 52, 36, que é a semi-compacta, que vamos dizer é a mais utilizada pelos mortais. Acima da semi-compacta só utiliza atleta profissional mesmo. E aí o que que eles fizeram? Foi aumentar ainda mais o tamanho da relação standard, que é acima da semi-compacta, né? Essa que eu expliquei que só profissional utiliza, era a 53, 39, eles lançaram os 54, 40 dentes. Então, isso casado com o pé de vela 11, 34, não fica tão pesado assim. Vou abrir para vocês a tabela de comparações de range de marchas que eu fiz aqui. O SRAM utiliza, o grupo mais atual de hold da SRAM, ele utiliza o cassete de 10 dentes. E aí você tem que trocar cubo, fica uma coisa... Existe uma série de mudanças que você tem que fazer. Mas assim, quando você diminui os dentes do cassete, faz mais diferença do que aumentar dentes da coroa. O que isso quer dizer? A diferença do cassetinho lá 10 para o 11 é muito maior do que uma diferença de uma coroa 53 para 54. Então, comparando aqui, uma coroa SRAM 50 casada com o cassete 10, ou seja, a marcha mais pesada da bicicleta, te dá uma relação de 5. Vamos ver, esse é o ratio dele, 5. Se a gente comparar com esse novo Shimano Ultegra, a relação, a coroa de 54 casada com o cassetinho de 11 vai te dar uma relação um pouco mais baixa, de 4.90909, é mais baixa. E aí qualquer mudança faz uma diferença. Se a gente fizer a seguinte comparação, a relação standard antiga 53:11 dá uma relação de 4,8. Então, se a gente pegar esse novo Shimano Ultegra, já é mais pesado, então você já vai conseguir descer melhor, mas nem tanto quanto o SRAM, tá? E se a gente comparar com uma relação semi-compact, que é a que eu mais recomendo a gente usar, eu uso ela, que é a coroa 52 com cassete de 11, a relação vai para 4,72, ou seja, já é bem diferente da 4,8 ou da 4,9 ou da 5 da SRAM. Estão vendo? Então, e se a gente comparar isso com a relação compact, que às vezes vem bike ou bike feminina ou bike considerada endurance, que é essa que eu tenho aqui atrás, ela veio com essa relação, que é a pé de vela 50 com 34, na hora que você casa as marchas mais pesadas da bike te dá uma relação de 4,5. Então não pensem que essas casas decimais são pouca coisa. Então tá aí, o novo Shimano Ultegra, ele tem a marcha mais pesada inserida entre a relação top de linha da SRAM e as antigas relações standard, 53, 39, casada com cassete de 11.
E aí a final do cassete sempre varia, né? A SRAM tem essa final aqui de 26. A gente pode pensar, esse novo grupo Ultegra tem a final de 34. Então aí as comparações deles também. O, o novo grupo Ultegra não fica para trás, não. Tá numa relação ótima, assim, sabe? Bem parecida com a Standard anterior. Parece estranho isso que a Shimano fez, mas ficou legal. É um grupo bem bacana de utilizar. Acho que os profissionais vão gostar bastante de usar isso. E para os amadores que têm aquela dificuldade de encontrar a peça e tal, esse cassete novo casa com a roda antiga, com a bicicleta antiga que você tiver. Então, bacana. Menos dor de cabeça para todo mundo. Então tá aí falando sobre o pé de vela Dura-Ace, acho que já falando sobre a relação. Importante falar que estão aí as medidas do comprimento do pé de vela. 160, aí já pula para 165 e a partir daí é a cada 2,5 mm. 167,5, 170, 172,5, 175, 177,5. E as combinações disponíveis são a compacta 50-34, a semi-compacta 52-36 e a standard, que agora passa a ser 54-40. Ou seja, você ainda tem as opções de compacta e semi-compacta lá, beleza? E aí, legal essa combinação de engrenagens para melhor performance, eficiência e aceleração. Tá aí o Sweet Spot, digamos, da sexta à oitava marcha, que são 15, 16 e 17 dentes. Para o cassete 11 e 34 dentes, o Sweet Spot perde um pouco do escalonamento. Então eu acho que sim, acho não, com certeza, os profissionais nas grandes voltas, eles não vão usar esse cassete 1134, eles vão usar, né, o 1130 ou o 1128, porque o Sweet Spot aí é mais ajustado. Nesse momento você quer a combinação de marchas mais próximas. E tudo bem, lá na marcha mais leve você ter um salto maior, entendeu? Ah, por que tem esse salto no Sweet Spot do 1134? Porque é um cassete que tem que terminar em 34. Então o escalonamento tem que variar para chegar nessa última marcha, sem ter um escalonamento muito grande lá no final do cassete. Melhor combinação de marchas, 12 velocidades, possui melhor distribuição de marchas. Está aí o grande lance das 12 velocidades. Não foi para criar um cassetinho de 10 dentes. E compatível com o novo Free Hub de 12 velocidades e com o atual de 11. Ponto muito bom. O Hyperglide é o que dizem ser trocas mais precisas e também mais rápidas, reduzindo em 1/3 da velocidade. Esse 1/3 da velocidade, que foi aquela tabelinha dos tempos lá que a gente mostrou, isso se dão por duas coisas. Um, pelo motor do câmbio, então se um motor mais rápido, mais forte e que provavelmente consome mais bateria, se realmente for um motor mais veloz, e outro pelo desenho das engrenagens, o que se chama do index das marchas. São aqueles desenhos que tem no cassete que fazem a corrente subir. Então todos esses são fatores que fazem a marcha subir ou descer de forma mais veloz. Falar sobre o câmbio dianteiro, legal. Agora o câmbio dianteiro ele pode ficar bem menor, então perdeu 33% da área. Então falando sobre a aerodinâmica do câmbio, esse desenho aí que tem as partes vermelhas, isso tudo saiu, essas partes vermelhas saíram do câmbio. Ele teve o peso reduzido para 99 gramas. Já eu mostro a tabela de pesos do anterior, para comparar todas as peças. De uma vez a gente compara todos os pesos. Então, assim, nem parece um câmbio eletrônico, né? Ele é mais reduzido, bacana isso. Até porque a comunicação não acontece nele, acontece lá no câmbio traseiro e nem bateria não tem nele. A bateria está lá no seat tube. Beleza, sistema de freios. Pô, legal mostrar que o sistema de freio tem aquilo ali que eu até falei rapidinho anterior, achei que estava lá, tá aqui, ó. Eles mostram uma diferença da área de controle e da área de trabalho dele. Teve uma alteração que, assim, é uma parada que eu nunca vi ninguém discutindo muito isso, principalmente de road, mas, pô, freio é Shimano, velho. Não sei se o mesmo se aplica aos freios a disco hidráulicos de road, mas freio é Shimano. Então, a pastilha tá 10% mais larga. Olha que animal isso. Enquanto ainda tem gente discutindo se freio a disco é um negócio que faz muita diferença e tal, a Shimano acabou de deixar o freio maior, mais parecido com os mountain bikes.
mais parecida com as bikes de mountain bike, porque tá tendo demanda para frear melhor ainda, tá para aquecer menos, fazer menos barulho. Então, naturalmente, aumentou o tamanho de pastilha, velho, pode saber que vai ser um freio mais potente. Sangria facilitada, você não precisa nem tirar o caliper do quadro. Não que isso seja um problema para mecânico, eu acho que não. O problema seria você ter que desmontar a caixa de direção para tirar a mangueira do quadro inteiro, o cabeamento interno. Não precisa de nada disso, tá? Eles prometem aí uma manutenção facilitada. Tá, e aí vamos falar de rodas, velho. Tá aí um quadro de desenho legal sobre as rodas, porque serão três: a C36, C50 e a C60 HR. Uma para escalada, uma para foco intermediário e outra para foco em sprint. Basicamente, a diferença do tamanho dos perfis. Perfil alto, meu irmão, eu acho que nem esse intermediário eu não gostaria de experimentar. Eu preferia ir logo nesse de escalada, porque que perrengue que eu já passei na minha vida descendo uma serra aqui em Belo Horizonte com um perfil que nem era altíssimo, era meio que intermediário, assim. Você pega um vento lateral, velho, é uma loucura. Então, realmente, foco intermediário, foco em sprint, é feito para sprinter que está lá escondido no pelotão o tempo inteiro e tem que dar uma pancada na reta só no final. Sei lá, velho. Tem gente que adora, eu não sou muito fã, não. Então, um breve resumo desse grupo do Race é 2 por 12 velocidades. Os STIs passam a ser wireless. Existe a disponibilidade para freio a disco hidráulico ou então freio de aro ou ferradura, como você quiser falar. O pé de vela continua com a opção 50-34, 52-36 e agora a novidade que é 54-40, que factor de 148 milímetros. Os comprimentos do pé de vela e o cassete, que é a novidade também, é um 11-34 para esse grupo de road. Bonitaço, né? Vamos lá. Beleza, vamos lá para a tabela dos pesos. Bom, tá aqui a tabela dos pesos. O câmbio traseiro, ele ficou, olha só, ele ficou quase 20 gramas mais pesado, porque agora ele carrega por lá e tal, né? O câmbio dianteiro ficou mais leve, por causa daquela área lá que diminui, ele não precisa de ter a comunicação e tal, é mais tranquilo. O cassete ficou mais pesado. Corrente, acho que um pouquinho mais leve, difícil explicar por quê. Pé de vela com o medidor de potência e o sem medidor de potência também ficaram mais pesados. Tá aqui a comparação dos pesos. Bottom bracket, mesma coisa. O shifter, o STI, naturalmente ficou mais pesado, porque agora ele tem que ter um sistema wireless lá dentro. O freio ficou mais leve, assim, a manete, engraçado. Mangueira de freio permanece, o rotor ficou mais leve, curioso por quê, mas se falando de pastilha, ele ficou mais pesado, deveria ficar mais pesado, né, porque está maior, mas o caliper está ali mais leve. Cabo diminuiu o peso, naturalmente, bateria aumentou 3 gramas, difícil explicar por quê. Cara, não sei o que é esse JCT. Provavelmente alguma coisa que não existe mais no grupo wireless, né? No total, o grupo ficou tipo 35 gramas mais pesada. Legal, velho. Animal ver que não ficou aquela neura de mais leve, mais leve, mais leve. E sim, mais eficiente, mais funcional, com mais range de marchas, mais opções, principalmente sem fio e tal. Mais robusto. Vai me desculpar, mais robusto, velho. Essa é a palavra. Freio mais potente, eu acreditei que esse freio vai ser mais potente, achei bem legal a parada da pastilha de freio. E olhem a notícia do site, ainda não tem informação de preço. Quando eu tiver a informação de preço, entrem lá no site que vai ter tudo escrito, tá aí na descrição do vídeo. Vocês vão ver as fotos que vocês quiserem lá no site e preço. Vou deixar vocês atualizados assim que eu receber. Valeu, valeu, Shimano, parabéns, gostei, velho, muito bom. Valeu, valeu.